vereador Eugênio Jurazek, quero convidá-lo para tomar assento. Tem mais algum vereador na casa? Vereador Pedro Garcia? Ok. Senhoras e senhores, boa noite. Nos termos do regimento interno, a Câmara de Vereadores abre neste instante a audiência pública sobre a regulamentação do Fundo Municipal de Esporte, Lazer e Recreação, uma proposição desta vereadora, aprovada pelos demais pares desta Casa de Leis. Informamos que este evento tem transmissão ao vivo pela TV Câmara e pela internet. Agradecemos assim as pessoas que nos assistem em suas casas e ao público aqui presente, as entidades esportivas, profissionais da área e demais convidados. Declaro nesse instante aberta a presente audiência pública. Convidamos para compor a mesa de trabalhos as seguintes autoridades. Excelentíssimo Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, senhor Dieter Jansen. Presidente da Fundação Municipal de Esportes e Turismo, senhor Giancarlo Leutras. Presidente do Conselho Municipal de Desporto, senhor Cláudio Tubes. Presidente da Comissão de Legislação e Normas, senhor Luiz Alprá. Esta audiência pública tem por objetivo tornar público e dirimir eventuais dúvidas a toda a população do município acerca da regulamentação do Fundo Municipal de Desporto, de Esportes do município, sendo que em 2010 esta Casa de Leis já aprovou o Sistema Municipal Desportivo em Jaraguá do Sul e lá já estava prevista a criação do fundo. Então, na verdade, a criação do fundo já existe. O que está se tratando hoje e a partir de hoje é a regulamentação do fundo e sua aplicação no município, nas entidades, para as entidades esportivas e também para pessoas físicas ligadas ao esporte que desenvolvam projetos significativos para a nossa comunidade. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma rápida contextualização acerca desta audiência pública, baseada na tramitação da lei que criou o Fundo Municipal de Cultura, onde eu acredito que a maioria dos senhores e senhoras tem conhecimento que, na época, eu presidi a Fundação Cultural, e por vermos a dificuldade que as entidades esportivas, as entidades culturais e pessoas físicas tinham com relação ao desenvolvimento dos seus projetos culturais, recursos muito escassos, nós estudamos conjuntamente com as entidades culturais uma forma de criar para o município um fundo que pudesse garantir um percentual mínimo para que as entidades culturais e pessoas físicas pudessem, ano a ano, se utilizar desses recursos de forma democrática, transparente, com avaliação técnica, sendo que os projetos passam por uma banca avaliadora no Fundo de Cultura. Aqui certamente não será diferente, até porque a legislação assim preconiza. E lá começamos todo um trabalho que culminou também numa audiência pública. À época, instalamos primeiramente o Conselho de Cultura, promovemos a primeira conferência de cultura no município, vários fóruns culturais foram desenvolvidos naquela ocasião e, finalmente, promovemos uma audiência pública para discutirmos efetivamente a implantação do Fundo de Cultura no nosso município, o que foi uma realidade no ano de 2007. Naquele ano, o município teve, então, este importante projeto aprovado pela Câmara de Vereadores e, desde 2009, a Fundação Cultural de Jaraguá do Sul disponibiliza
aproximadamente 1.600.000, 1.700.000 por ano para destinação para as áreas culturais, tanto ao patrimônio material quanto imaterial. Então, também, o patrimônio histórico-arquitetônico se utiliza dos recursos e a própria prefeitura também tem lá um percentual que a própria prefeitura ou a Fundação Cultural pode se utilizar desses recursos. O que se quer hoje é tornar público esta forma de estabelecer um fundo para o município, dirimir dúvidas, sair daqui uma comissão que vá trabalhar efetivamente junto ao prefeito municipal quais serão os valores que serão destinados ao fundo do esporte e também com relação à tramitação da lei, que esta é uma lei que deve vir do Executivo. A Câmara até pode apresentar uma minuta de projeto de lei, mas ela não terá validade na forma da lei, porque ela é um projeto que gera despesas, precisa de previsão orçamentária, e somente quem pode legislar sobre matéria que requer, que obtenha matéria financeira é o Executivo. Então, o que se pretende é abrir essa discussão para as entidades, abrir para o Conselho Municipal de Desporto, para que faça a apresentação do material que já foi previamente estudado, já faz algum tempo, mas desde que nós aprovamos aqui o requerimento para audiência pública, o meu gabinete, a minha assessoria, tem trabalhado conjuntamente com a Fundação de Esportes e o Conselho Municipal de Desporto, para que hoje à noite aqui já fosse apresentada uma proposta pré-elaborada, para que vocês possam analisá-la, possam apresentar sugestões, possam entendê-la e possam também fazer as suas críticas, caso seja o entendimento. A audiência pública, o nome já diz, é para ouvir o público. Então, nós temos aqui as autoridades constituídas, que nós também iremos ouvi-las, o prefeito, se o prefeito não se importar pela ordem do protocolo, hoje o prefeito fala por último. O senhor tem que sair? Ah, tá, então só deixa eu concluir, porque daí o prefeito faria o desfecho da audiência, mas se ele precisa sair, nós vamos então mudar aqui a ordem das coisas. Só para que todos entendam como funciona a audiência. Ela tem um horário regimental de 2 horas, encerrando, portanto, às 21 horas. Como nós começamos um pouco atrasado, ela pode encerrar às 21h17. Inicialmente, farão uso da palavra as autoridades convidadas, em seguida os vereadores poderão se manifestar e dirigir questionamentos, assim como os munícipes, por ordem de inscrição, que vocês poderão fazer com a Isalete e com a Maria do Carmo, que poderá, dessa forma, possibilitar uma ampla participação de todos os presentes dentro do horário regimental. Portanto, nós gostaríamos que houvesse um revezamento de perguntas e sugestões, porque o objetivo da audiência é tirar as dúvidas, mas queremos ouvir as opiniões da comunidade sobre o assunto. Isso eu já falei, na verdade, está aqui sendo repetitivo. Mudando a ordem aqui das falas, então nós vamos convidar o nosso prefeito municipal, o excelentíssimo prefeito de Trianze, para que faça uso da palavra e deixe aqui as suas considerações. Prefeito, com você. Ok, bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, justificar que eu vou ter que me ausentar, que nós temos também agora a última edição do APEV nos bairros, que é um evento importante também do município, faz parte do calendário, e sempre a última edição eles contam com a presença do prefeito, enfim, nós tivemos participando já no ano passado, e eu tenho que participar lá no Clube Beira-Rio, que eu também vou ter que me fazer presente. Mas eu creio que nós estamos aqui com a nossa equipe do esporte, né, com o Jean e com o Tubes, que é o presidente do conselho, o Jean é o secretário, a própria Natália, que também tem todo o encaminhamento na área do esporte também, para que a gente possa estar dando sequência, o Luiz também, nosso conselheiro, cumprimentar todos os conselheiros que estão aqui, todas as entidades que estão aqui. Enfim, no meu pensamento, é uma noite de extrema importância, porque nós estávamos até conversando antes da sessão. Nós sempre defendemos muito a nossa presidenta na Câmara, a Natália. Parabéns pela audiência aqui, pelo momento, o vereador Pedro, o vereador Eugênio. Nós sempre defendemos muito que
os recursos que são destinados aí à cultura, ao esporte, né, que eles fossem discutidos e definidos. Nada melhor, né, do que decidir quem fica com qual parcela, com qual fatia do orçamento na área do esporte, né, o próprio grupo. Né, sempre pensei assim, que o grupo mesmo tem que discutir qual é a fatia para cada entidade, para cada modalidade, enfim, melhor a comunidade mesmo decidir através do seu fundo, através do seu conselho, onde colocar os seus recursos. Daqui a pouco que o prefeito ou alguém tem que decidir isso, é tanto para tal modalidade, tanto para tal categoria. Então, tem todo o nosso apoio, defendo, acho que é por aí mesmo. O trabalho hoje é muito bem feito pelo Conselho. Já tivemos, nesses 2 anos e pouco de governo, em algumas situações, né, Jean, que nós tivemos que trocar informações, né, ideias com o Conselho. O próprio Conselho nos auxiliando a definir determinadas ações na área do esporte, com relação a determinados investimentos que o município teve na área do esporte. Então, nós, por algumas vezes, já recorremos aí ao TUBS para que levasse ao Conselho, e o Conselho nos ajudou na definição de determinados valores para ser repassado para determinadas categorias. Então, já tivemos esse trabalho, mas eu penso que, uma vez definido o recurso, né, o nosso problema hoje é nós trabalharmos num percentual, qual percentual que seria o ideal, né? Temos hoje uma situação diferente no orçamento da prefeitura do que normalmente acontece, um orçamento um pouco mais folgado, e esse ano, inclusive, temos a compreensão e a parceria da Câmara de Vereadores nos ajudando a fazer economia também nessa casa, para repassar para a prefeitura poder dar conta dos seus principais compromissos. Então, hoje nós temos que trabalhar assim, acho que é por aí, e definirmos da melhor maneira um percentual que dê conta dos compromissos, né, do esporte, mas que a prefeitura consiga também dar conta desse valor. Então, acho que é por aí. Parabéns aí a todos, que tenhamos uma grande noite de discussão, de conversa, né? Eu tenho certeza, cumprimentei a todos que estão aqui, têm a cara do esporte de Araguá do Sul, que saberão com certeza decidir os melhores rumos para o nosso esporte. Então, parabéns a todos e parabéns, presidente Natália, por esse momento. Obrigado. Obrigada, prefeito. O senhor fique à vontade, então, para seguir a sua agenda. E nós vamos passar a palavra ao presidente da Comissão de Legislação e Normas, que é o nosso amigo, o professor Luiz Dalprá. Primeiramente, boa noite a todos. Nós viemos conversando já há algum tempo também nas sessões plenárias do Conselho Municipal em regulamentar o fundo, né, porque ele já foi criado em 2010 e nós víamos já programando essa regulamentação para 2016, uma vez que o Conselho ele foi alterada toda a lei de formulação do Conselho, e nós estamos agora, a Comissão de Legislação e Normas, no término do regimento interno, né, no qual, inclusive, amanhã nós vamos ter uma reunião, uma sessão plenária, para começar a leitura do regimento interno no qual a gente trabalhou até então. Terminando essa situação do regimento interno, nós iríamos passar para a situação do fundo municipal, né? Mas daí o Dino nos procurou, né? E pediu algumas situações. Nós conversamos com o Cláudio Tubes, presidente da comissão também, do Conselho, e no qual ele já tinha uma certa minuta já meio programada para o fundo, né? Então nós conversamos, algumas situações colocando, e após aqui a audiência, que nós vamos estar ouvindo todo o pessoal, nós vamos estar programando as reuniões da comissão para que a gente possa tentar deixar o mais claro possível, né, para que, de repente, coloque-se em andamento essa regulamentação do fundo. Nesse instante, quem vai fazer uso da palavra é o presidente do Conselho Municipal do Desporto, o nosso amigo Cláudio Tubes.
Zapa, só vou pedir um favor para ti, que eu não vou falar na tribuna, possa colocar lá a Lei 5676, por favor. Primeiramente, saudar o prefeito e as demais autoridades já mencionadas e deixar claro que, graças a uma audiência pública que foi feita em 2010, como a presidente já falou, foi criado o sistema desportivo do município, né, que tem a finalidade da prática desportiva regular, regulamentação das entidades do município, né, e que, além disso, que vai reger todos os desportos que mexem no desporto aqui em Jaraguá do Sul. Então, muitos, aproveitando já, presidente, informar que vamos quebrar agora essa mania, digamos assim, que se tem, que o registro, quem procura o registro junto ao Conselho Municipal de Desporto, não é somente em busca de subvenções, o que for, que hoje estamos aqui para debater a questão do fundo, né? Então, temos hoje lá 32 entidades registradas, e o objetivo maior é ajudar a regulamentação das entidades. Eu acho que tem entidades aqui que já fizeram várias vezes o caminho da roça atrás dos seus contadores e atas. Então, a função maior da criação do sistema e do Conselho Municipal de Desporto é essa ajuda às entidades. E eu tenho depois, para auxiliar também o presidente da comissão, uma minuta, digamos assim, presidente, da lei que nós começamos já a estudar, mas como ele falou, nos pegou, o dia que foi nos procurar, nós estávamos em cima do regimento interno, né, não estávamos dando tanta atenção, digamos assim, à regulamentação do fundo. A forma como vamos angariar o financeiro, né, para esse fundo, que não dá para pegar diretamente do orçamento do município. Então, são formas e a discussão, já como eu falei, temos uma minuta que eu posso até apresentar, pode ser já ou depois, então, Zapa, decreto. O Luiz pode, nas discussões, pode interagir também ali. Então, também nós estamos em discussão, por isso que eu falei, ela não está concretizada ainda. Depois vamos escutar, lógico, os nossos munícipes. Mas ali está uma ideia do que seria a finalidade, para que serve a documentação exigida, né? A forma, tem um modelo de forma, as entidades que podem retirar os 4 segmentos, né, educacional, rendimento, lazer, para construção ou não, o que pode e não pode ser feito. Então, está aí uma ideia das discussões que foram feitas. Lógico, com mais sugestões de vocês. Eu acho que, de minha parte, tem mais uma coisa ali, Luiz? Na verdade, assim, lá no sistema esportivo municipal, ele já coloca a situação de quais formas que podem ser angariados os recursos para o esporte do município, né? Então, nós não podemos fugir dessa lei. Nós vamos ter que trabalhar em cima disso e da forma de regulamentação dessa minuta que o Túlio nos passou, a gente vai tentar trabalhar e também ouvir, né, a opinião dos munícipes depois, para que a gente possa agregar, né, e acertar da melhor maneira possível essa minuta para que possa acontecer da melhor maneira possível essa regulamentação. Antes de passar para o Jean, eu gostaria de esclarecer de que os recursos para o fundo são, sim, recursos orçamentários da Prefeitura, tem que ser, e a definição, sim, daí com o prefeito, o secretário de Fazenda, junto com o secretário de Esporte e Turismo, com relação aos percentuais. Por exemplo, o Fundo de Cultura repassa 0,9,8% da receita líquida corrente. No ano de 2015, valores estimados em R$1.700.000. O Fundo do Idoso, que também foi um projeto de lei de minha autoria, este sim, ele prevê captação e doação fiscal, porque o Estatuto do Idoso, que é nacional, prevê que os fundos do idoso podem receber doações, a exemplo do FIA,
né, o empresário, a pessoa física doa o recurso, recebe o recibo e pode deduzir do seu imposto de renda. O Fundo de Cultura não prevê, até porque não existe uma regulamentação federal, e o Fundo do Desporto também já fizemos um estudo. Neste momento ele depende exclusivamente de destinação de recursos próprios. Então o que está em questão nesse momento são os percentuais, e isso será definido com certeza junto ao prefeito, ao secretário, ao Conselho do Desporto e ao secretário de Fazenda, ao prefeito e ao secretário de Esportes. Então, só para deixar claro que não tem, nesse momento, outra forma de alimentar o fundo que não seja com recursos próprios. Passo a palavra para o secretário de Esportes e Turismo, o Jean, para que ele possa fazer as suas considerações. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui participando dessa audiência pública. Gostaria inicialmente de cumprimentar a vereadora Natália, presidente desta casa e propositora dessa audiência pública muito importante para o esporte no nosso município. Destacar aqui também a presença do nosso prefeito municipal, que teve que sair para um outro compromisso. Quero destacar aqui a presença do nosso vereador Eugênio Girazek, que é uma outra pessoa que atua muito forte nas comunidades, na questão do desporto, em todas as suas formas de atuação. Também o vereador Pedro, que se fez presente anteriormente. Quero destacar aqui o professor Cláudio Tubes, presidente do Conselho Municipal de Esportes, em seu nome todos os conselheiros atuais e que já passaram pelo Conselho, e também o Luiz, que é o nosso presidente da Comissão de Legislação, que é onde vai estar fazendo a formatação de uma série dessas ações que estarão na sequência sendo contempladas na regulamentação do Fundo Municipal do Desporto. A vereadora Natália já fez um resumo do que é a questão do fundo. Em 2010, na época, nós dois ainda éramos vereadores, participamos da votação e da aprovação. Jaraguá do Sul é um dos primeiros municípios do Estado, um dos poucos, talvez, não sei se tem mais do que 5, que possui um sistema desportivo municipal, que é uma referência para Santa Catarina, quiçá para o Brasil. E, nesse momento agora, nós podemos estar implementando a sua complementação, não questão prática. Na prática já existe, mas agora é uma questão mais financeira de fazer acontecer as ações. Então, rapidamente, eu queria destacar algumas situações que se encontram a questão do fundo, do recurso municipal, Fundação de Esportes. Hoje nós temos um orçamento que está sendo analisado nesta casa, o orçamento da administração municipal para o ano 2016, onde ele tem desde a questão dos recursos próprios, tem recursos vindos de outras fontes. A vereadora Natália explicou muito bem a questão do Fundo de Cultura, que hoje tem 0,9,8%, do valor de receitas próprias do município. Isso não diz respeito ao total do orçamento do município, e sim do que o município arrecada nas suas ISS, IPTU, IPVA, parte municipal e outras leis menores, valores menores. O que nós estamos buscando agora, com essa reunião de hoje, é estar regulamentando o Fundo Municipal de Desporto, que certamente vai de encontro aos anseios da maioria das entidades, modalidades e atletas de diversas atividades. Porque o que acontece hoje? A Fundação ela tem um orçamento para a execução das ações do ano que vem, onde estão ali colocadas a área administrativa, tem X reais, o desporto rendimento tem tanto, para as áreas de lazer tem tanto, para o pagamento de funcionários tem tanto. Isso já está estabelecido por lei, vai ser estabelecido no final desse ano, quando da aprovação do orçamento. E chega o começo do ano, as entidades, que aqui tem várias entidades que não fazem parte hoje do grupo de OLESC, Joguinhos, Jogos Abertos, que é hoje o que nós temos condições dentro do nosso orçamento de atuar, e se sentem realmente prejudicadas pela falta de investimento da área pública. Nós temos hoje, além dessas 3 que já citei hoje, nós temos também uma preocupação muito grande que está iniciando, ainda está em fase embrionária, mas a tendência é crescer cada vez mais, o desporto na terceira idade, o paradesporto, os eventos diversos que estão acontecendo. Na época que a vereadora Natália, eu e alguns que estão aqui, na escola nós praticávamos 4 ou 5 modalidades, hoje nós temos acho que mais de 50 modalidades. Então tudo isso mudou e realmente mexeu bastante com o esporte. Eu falo isso porque nós temos hoje mais de 30 anos na área da atividade profissional de educação física, então a gente passou por quase tudo isso. Está aqui o professor Benhur, comentador, desculpa, esqueci de citar o professor Benhur, é uma referência que já passou por isso que nós estamos falando tudo e um pouco mais. Então isso é importante que seja destacado.
Na verdade, hoje o desporto, ele envolve principalmente até uma questão constitucional, o desporto escolar, que é a base de tudo e que deveria ser mais incentivado em termos do país, e é por isso que hoje nós ainda não somos uma nação olímpica, em função do que o esporte na escola está bastante prejudicado. Nós temos hoje a questão do rendimento, que se confunde com amador, profissional, semiprofissional, pago, não pago, então tudo isso também é uma discussão bastante profunda. O desporto de participação, que é onde é aquela atividade física que a pessoa faz por sua iniciativa, correr, pedalar, caminhar, nadar de maneira lúdica. Então, tudo isso são atividades que, num primeiro momento, são contempladas como esporte de participação, e além da questão de eventos. E aqui não estou falando em a questão de grandes eventos, nós estamos falando do UFC, de Olimpíada, de Liga Mundial, não. Nós estamos falando de eventos que acontecem, evento da canoagem, evento do taekwondo, evento do bicicross, evento de N modalidades, das ligas de futebol, que nós temos muito forte aqui, e outras atividades que nós temos. A vereadora Natália também fez um relato do procedimento para nós chegarmos até a execução final, a aplicação dos recursos em cada uma das áreas. Para isso, nós temos que passar algumas etapas. Era a previsão nossa, ainda para esse ano, que seria agora no segundo semestre, estar realizando um fórum, porque se fizesse apenas no ano que vem, poderia caracterizar uma coisa muito política. A nossa ideia é ter feito um fórum esse ano para justamente estar discutindo várias questões do esporte. Vou dar um exemplo. O vereador Eugênio é uma pessoa que acompanha todas as comunidades, está diretamente ligada a vários bairros e recebe ali várias demandas, de áreas de lazer, de apoio ao clube de futebol, de diversas entidades. E nem sempre ele consegue dar resultado, porque ele não é uma ação executiva, ele é um legislador que está aqui, e por isso está presente, é importante essa presença, acompanhando esse trabalho. Então, nós, enquanto executivo, temos que dar conta dessas demandas. Só que nem sempre o orçamento financeiro que nós temos viabiliza as ações. Esse ano, nós estamos agora, nesse último trimestre, realizando uma série de melhorias em áreas de lazer. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores, através do encaminhamento da mesa diretora, dos demais vereadores, está repassando um recurso para nós reformarmos e realizarmos várias áreas. E, da mesma forma, que algumas entidades foram passados recursos também para conseguir manter essas atividades. Nós temos hoje um modelo no Estado que, infelizmente, não funciona como deveria, que é o Fundo Esporte, que é um recurso de impostos, recurso de inquistaria. As entidades encaminham projetos, criam toda uma expectativa e nem sempre são agraciados. Eu vejo aqui entidades que encaminharam projetos no mês de fevereiro, março, nós estamos entrando no mês de novembro, o plano de trabalho já acabou, não tem como fazer diferente, está ainda tentando esse recurso, e daí quando chega o recurso, aí do dia 20 de dezembro, quando chega, vai fazer o que com isso? Tem duas opções, ou devolver ou gastar errado. Gastou errado, vai devolver na sequência, como hoje nós temos vários exemplos nesse sentido. Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande, que esse fundo venha a ser aplicado. O esporte, o vereador Natália está muito bem, ele tem uma relação não apenas do ano em curso, ele vai muito de um ano para o outro, de 2 anos para outro e assim sucessivamente. Então, nós temos uma preocupação que esse fundo ele seja uma forma de auxiliar o trabalho que já vem sendo com as modalidades, não seja a única forma de viabilizar as atividades, modalidades, atletas individuais, e sim uma forma de complementar. Então, o que nós temos que encaminhar após essa audiência pública aqui que eu penso, além dos encaminhamentos normais, é uma ação que é muito forte, que aí implica na questão de valores. Qual seria o orçamento ideal? Nós gostaríamos de ter 100% do orçamento do município aplicado no esporte. Esse talvez fosse o ideal. Mas o possível para ser aplicado. Então, esse é o encaminhamento que essa mesa vai estar discutindo, certamente. E dentro do recurso que for aprovado, nós temos também que estabelecer bem claro o que é para quem. Vou dar um exemplo claro. Na cultura, nós temos ali, para patrimônio histórico, sei lá, tem um valor. Material e isso, tem a situação. Tem um valor e o material tem outro valor. Para a música, para o teatro, para a dança, cada uma dessas atividades, ela tem um perfil, um padrão estabelecido. Então, até me alonguei um pouco demais, mas é importante que a gente, assim, tenha bem claro que esse fundo, ele vem para ser aplicado no sentido de contribuir para o crescimento do nosso esporte, do nosso desporto, do nosso lazer, mas ele tem que vir acoplado às iniciativas que hoje já acontecem. Então é importante isso. Mais uma vez quero parabenizar a vereadora Natália, a toda a equipe técnica do seu gabinete que coordenou esse trabalho.
parabenizar vocês, dirigentes, que numa noite como esta estão aqui interessados em discutir o Fundo Municipal de Esportes, e esse é o trabalho da Câmara de Vereadores. Já passei por aqui também, sei da importância que é de estar discutindo com a comunidade, e nada melhor do que ver o público aqui ansioso em falar, em cobrar, em querer realmente que a coisa mude para melhor. Então, sucesso a todos, parabéns mais uma vez e boa noite. Obrigada, presidente da Fundação de Esportes, Jean. Só para complementar ainda, com relação ao objetivo da criação do fundo, ele está diretamente ligado ao trabalho que vocês realizam, principalmente aquelas entidades que buscam anualmente convênios com o poder público, onde acontecem essas situações que o Jean colocou. A Câmara encaminhou já no início do ano, junto com a Fundação de Esportes, para a Prefeitura os convênios para as entidades esportivas e, infelizmente, nós vemos agora, ainda no mês de outubro, algumas entidades que o projeto aportou na casa essa semana e outras que ainda eu acho que não vieram. O que acontece com o fundo? O fundo acaba com essa situação. Uma vez criado o fundo, a Fundação de Esportes vai abrir um edital, onde vocês vão estar inscrevendo os seus projetos. Por ali passa pelas tramitações das comissões técnicas, banca avaliadora, que certamente está previsto no regimento, e na sequência vocês terão o recurso de acordo com o plano de trabalho aportado nas contas de cada entidade ou pessoa física. Então parece-me um pouco mais trabalhoso não, porque documentação para subvenção vocês também precisam juntar documentos, e para o fundo também não será diferente, mas o que tem de diferente, que eu achei que é muito interessante, e sim, eu vou fazer uma emenda no Fundo de Cultura, que uma vez que a entidade apresentou toda a documentação o CRED, não precisa cada vez juntar toda a documentação. Isso é muito interessante porque dá celeridade e menos burocracia. Então é bem importante que o Conselho do Desporto já tenha pensado nisso, que com o CRED as entidades esportivas já estão qualificadas a apresentar seus projetos. Tenho a certeza que o fundo é uma conquista para o município, eu não tenho dúvidas disso, o benefício que ele traz, e a exemplo, o Jean, que já é dirigente esportivo há anos, também passei pela Fundação de Esportes, que vocês sabem disso, quando eu fui para a cultura, não tinha recurso para nada. Se o Dieter estivesse aqui, ele ia lembrar. Não tinha dinheiro para pagar o galpão Liva, lá na Ilha Bruna Rocha. O Dieter era vereador, e eu fui lá falar para o Dieter, olha, se não tiver uma ajuda dos vereadores para a cultura, eu não tenho o que fazer lá na Fundação Cultural. As sociedades de tiro não têm recurso, as entidades culturais, nas mais variadas manifestações, não tem R$1 previsto no orçamento, e aí, à época, o Dieter trabalhou no orçamento, R$500 mil para a Fundação Cultural, e foi ali que foi um fôlego para a gente poder trabalhar. Mas não ficamos esperando que no ano seguinte acontecesse a mesma situação. Já começamos a pensar uma forma de resolver isso. E a forma que nós resolvemos foi a criação do fundo. Tanto é que nenhuma entidade cultural veio aqui na Câmara passar o chapéu. Mas as esportivas ainda passam por essa situação, e eu sei o quanto vocês lutam. No início deste ano eu fiz com o Jean várias reuniões com o prefeito, porque todas as entidades que vieram aqui buscar algum recurso, a gente precisa ter o aval da prefeitura, porque a Câmara não repassa direto o recurso. Se pudesse, seria até bacana, poder se fazer uma política da boa vizinhança, aplicar os recursos direto nas entidades, mas não. Cada entidade esportiva que veio aqui, e dos que estão aqui, eu vejo uma grande maioria veio aqui buscar algum recurso para os seus projetos, marcamos reunião com o prefeito, com o Jean, e de lá é que saiu 1 milhão, 600 para as áreas de lazer e 400 para as entidades esportivas. É uma sobra orçamentária da Câmara. Mas com a criação do fundo, este recurso já vai estar lá. No início do ano, a Fundação de Esportes abre o edital, vocês fazem a inscrição, segue junta a documentação, segue os critérios do edital, e logo, tão logo aprovado, vocês terão aportado nas suas contas o recurso para vocês trabalharem o ano inteiro sem passar por essa situação de receber um recurso quando a despesa já foi feita e correr o risco de devolver, que é o que acontece com muitas entidades, Jean? Muitas vezes, porque
a despesa está feita, vai pagar depois, não consegue prestar contas. Com o fundo isso não acontece. Então agora, seguindo a nossa audiência, nós vamos abrir... Oi? Sim, nós vamos abrir para os vereadores, vereador Eugênio, vereador Pedro, se quiserem fazer as suas colocações, e na sequência as perguntas para o público. Vereador Eugênio. Uma boa noite a todos. Natália, em nome de você, quero cumprimentar todas as pessoas. Já é importante, eu sempre sou brigador, mas do interior, né? Nosso interior está bastante esquecido em esporte. Então eu queria dar os parabéns pela iniciativa, né? Para a sua audiência. E sabemos que em Jaraguá do Sul precisa ser regularizado isso aí. Então eu peguei algumas cidades, a cidade de São Paulo já existe, Novo Hamburgo, Cascavel, Curitiba, e entre outras. Então, porque nós no Jaraguá do Sul não temos esse dinheiro que é tão importante para nosso esporte. Eu fico assim, faço minha pergunta, porque eu acho que os pequenos também deviam ter uma fatia igual. Igual não, mas que os pequenos também têm a sua fatia, porque a gente sabe que tem, não estou defendendo nem o B, eu queria assim, que todos tivessem uma fatia desse recurso. Porque é ruim, exemplo, no Rio da Luz, a gente não tem empresário esperto, a gente não tem gente para ajudar. E quem tem um campo mais próximo à cidade, as pessoas ajudam mais. Então, isso vem mendigando na Câmara de Vereadores, o que nós podemos fazer? E nós temos dificuldade. Vou dar um exemplo do Grêmio. O Grêmio não tem nada, está caindo aos pedaços, porque lá da igreja. Então, o que a gente poderia fazer? Eu sei que hoje, né, para se passar um documento, para fazer um documento, tem que ter uma mínima escritura. E lá a igreja não vai dar 20 mil metros quadrados para que se faça, né, o documento, para que se faça utilidade pública. Então nós temos vários problemas. Ponte Preta também, quero dar os parabéns para o presidente que está aqui. Então a gente tem muita dificuldade também, não só, né, em todos os clubes. Então eu queria dar os parabéns pela essa iniciativa e precisamos alavancar o esporte. Né, se você vê bem, que nem o Jean falou, antigamente os escolas tinham muito mais esporte do que tem hoje. Né, não sei, eu sei que está ruim, o município está ruim, o Brasil está ruim, mas a gente precisa alavancar mais o esporte. Porque a gente vê muita gente na rua, essa gurizada hoje não sabe jogar uma bola mais. Essa gurizada hoje, essa meninada aí estão perdidos. Eles não têm o que fazer, inclusive, eu dei uma ideia lá no nosso Garibaldi, região, para que se faça pista de bicicross lá, para que tirar esses guris da rua, para fazer uma atividade a mais. Então, queria dar os parabéns, Jean e Natália, pela iniciativa. Eu queria que, depender desse vereador, a gente está abraçado com vocês, tá? Então, gostaria, assim, que você, como a comissão, olhasse com carinho para dividir um pouco essa fatia. Eu acho que todos merecem. Né? Então, obrigado pela presença de todos. E vamos lá, vamos discutir. Eu acho que nós estamos aqui pela comunidade, pela população, e vamos discutir esse assunto, é muito valioso. Muito obrigado. Obrigada, vereador Eugênio. Vereador Pedro Garcia. Os cumprimentos à presidência, aos membros da mesa, também a toda a comunidade, seus representantes de entidades aqui presentes. Dizer, presidente, que toda a audiência pública é importante, a gente sempre tira muito proveito. E essa audiência para esclarecer dúvida, falar também sobre o fundo e a sua importância no esporte. Também já ouvi falar dos encaminhamentos dos projetos, que é muito importante. E hoje a gente quer ouvir mais as entidades, os representantes das sociedades, clubes. E eu, desde muitos anos, a gente tem sempre lutado muito no esporte, como a gente já tem falado com o Jean, fui lá 7 anos técnicos do Estrela, levantamos títulos, e a gente sabe o quanto um clube de futebol, o quanto uma entidade, seja desportiva, seja, enfim, qualquer entidade que represente a comunidade, ela é importante a sua sobrevivência. E mais importante ainda quando você tem um fundo e uma arrecadação. Então, eu acho que essa audiência, ela traz bons resultados, pelo menos mexe um pouco no objetivo dessa audiência. Então, presidente, eu quero ouvir mais ainda a comunidade. Obrigado.
Já temos inscritos. O Tubos vai passar em todas as planilhas para, quem sabe, poder esclarecer um pouco melhor a proposta. Isso. Vai lá, Tubos, é com você. Bem, pode passar o outro. Passa lá. Aqui foi comentado, então, a questão da criação, né, do Sistema Esportivo Municipal de Jaraguá. Então, só enaltecendo, o sistema faz parte... Opa! A Fundação Municipal de Esportes, o Conselho Municipal de Desporto, o Tribunal de Justiça Desportiva, que amanhã de manhã às 9h15 toma posse, a entidade municipal de administração de desportos, entidades de prática de desportos constituídas na forma da lei vigente. Então, são as entidades que hoje estão registradas. O CRED, né, que a presidente falou aqui, que vai ajudar bastante na questão da burocracia, né, na parte burocrática dos documentos, né, e, como eu falei, são somente as entidades, isso é uma coisa que, por isso que reforçando o que o vereador Eugênio falou, eu não sabia a situação do Grêmio, mas parece que eles nos procuraram também lá no Conselho para fazer a regulamentação e ver a questão da igreja. Então, são coisas que a gente pode, de certa forma, ajudar, mas nada impede de vocês constituírem uma agremiação. Tá? Então, o objetivo do Conselho lá é auxiliá-los nisso aí. Então, estamos lá para ser auxiliados. A secretária pode auxiliar. Então, que todos que façam os registros, a ideia é habilitar as entidades. Criação do artigo 14, que é a criação do Fundeg, né, que hoje estamos aqui debatendo, que reforço, como eu falei com a presidente da casa, agora, realmente, a gente vai fazer a política municipal de esportes, né, que no Estado está mais ou menos acontecendo e hoje nós vamos estar aqui, através do fundo, regulamentando mais ainda. A verdadeira política municipal de esporte, não do assistencialismo, seria a palavra. A regulamentação, através de uma lei, o decreto, isso vai ser a discussão depois da parte legal. Aí foi colocado, pessoal, essa questão da entrada em vigor da Lei 13.019 de 2014, que me parece que vai ser sancionada, foi sancionada em agosto, que é uma lei federal que fala sobre os recursos e repasses a entidades e convênios. Eu consultei hoje a parte jurídica da prefeitura e me parece, eles também, eu tenho certeza, não me deram esse retorno também, porque é uma lei nova, na verdade, e que se vai englobar os fundos também, na questão das prestações de contas e até mesmo nos registros da documentação das entidades e quem faz a avaliação na prestação de contas. Então, isso aí é um outro detalhe que não depende de nós, é uma lei federal. Agora vem os questionamentos dos presentes nas entidades, quem pode apresentar projetos, né? Foi comentado aqui, a gente está falando muito só em modalidades esportivas diretamente ligadas, digamos, ao rendimento, mas na verdade, depois a gente vai entrar na questão da lei ali, poderão concorrer ao apoio do Fundeg. Então tem várias entidades que podem, desde do bicicross, que hoje tem lá o Morete, desde do taekwondo, pessoas físicas, jurídicas. Uma questão que foi nos perguntado foi o atleta individual vai poder fazer o seu projeto para o fundo. Questão depois nós discutimos aqui também. Há fundos hoje em algumas cidades que permitem isso, né? Só que a lei orgânica do município é diferente. Então é um caso que a gente pode regulamentar aqui para auxiliar, né? E uma coisa que a gente não pode deixar passar é que estejam todas as entidades solicitantes que entrem no edital do fundo estejam regulamentadas junto ao Conselho Municipal de Desporto. Tipos de projetos. Rendimento, desde que o atleta e a equipe estejam representando o município. Está aqui a discussão também, não adianta nós deixarmos as entidades de outro município vir aqui buscar o nosso dinheiro do fundo, não hipótese. Projetos esportivos educacionais devem ser realizados no município. A discussão nossa, na comissão e até mesmo perante os outros conselheiros foi a questão da contrapartida, que hoje nós temos, e é uma realidade,
a essa questão dos repasses às entidades esportivas que hoje recebem a chamada subvenção, em momento algum fala na lei ou no próprio convênio sobre a questão da contrapartida. Então, a questão no fundo aqui é que se tem uma contrapartida das entidades, né? Porto vai trabalhar com escolinha que tenha lá aberta até a idade. São discussões que em 12 ali já dá algumas ideias. Então, a gente espera de vocês também nesse sentido. E lógico que sempre que tiver pegar o projeto no fundo, que sempre, lógico, represente o município. O que pode, o que não pode. Então, tem ideias em outros projetos que a gente viu, até mesmo nossos que nós temos aqui na minuta, passagens, transportes, alimentação, hospedagem, compra de equipamentos uniformes, taxas de arbitragens, locação, são várias, pagamento de profissional, né, auxílio de profissionais, lógico, se for acadêmicos acima da 5ª fase, então são várias ideias. Pessoal, isso é só um esboço do que pode ser, para dar uma ideia de vocês das perguntas, né, e o que nós temos na minuta que nós podemos aqui, no ato, já responder, digamos assim, ou até mesmo pegar mais ideias de vocês. Perguntas? Júnior Moreira. Vereador, eu vou pedir, boa noite a todos, eu vou pedir licença para sair do meu expediente e falar em nome do basquete feminino. E eu queria falar para os... Alô? Queria falar com os colegas que estão aqui também. Nós temos esta oportunidade de apresentarmos as sugestões. Eu vejo que o pessoal está um pouco acanhado, mas nós precisamos apresentar as sugestões. Eu acho que é muito importante, resumindo o que ele falou, hoje, se você fizer a inscrição da entidade no conselho, apresentar a documentação, você recebe o CRED. Toda vez que você for apresentar o projeto, não precisa mais apresentar estatuto, não precisa apresentar toda aquela documentação. Apresenta o CRED e o projeto. Já facilita um monte. Todos aqui sabem a despesa, até para a gente sair tirando xerox de tudo isso quando precisa de um projeto. Eu acho que o segundo ponto interessante ali é o que pode ser feito. O atleta individual, hoje nós recebemos aqui na Câmara um rapaz do Taekwondo que precisa de R$ 1.400 para fazer inscrição para o exame de faixa. Então, esse tipo de projeto possibilita pagar inscrições, pagar passagem, pagar todas essas despesas. E se nós agora não colaborarmos, não dermos as nossas ideias do que pode, o que não pode, ali fala assim também em projetos de lazer e projetos educacionais. Então, montar uma escolinha, um projeto de lazer, por exemplo, você criar um campeonato no bairro, vamos dar um exemplo aqui da cidade, o Varziano. O Varziano pode ser através de um projeto desse, pagar as taxas de arbitragem, pagar tudo em cima de um projeto desse. Então, eu acho interessante que a gente participe disso, que a gente dê as ideias, né? O TUBS deve ter lá os percentuais que são sugeridos, TUBS, e dentro da lei, o que tem para ser feito, eu gostaria de fazer essa pergunta, dentro da minuta de projeto, que até eu acho que não deve ser decreto, vereadora e Jean, tem que ser uma lei complementar que decreto qualquer prefeito vem e derruba. A lei precisa passar pela Câmara de novo, então é muito difícil um prefeito derrubar. Então a primeira coisa é esquecer o decreto, tem que ser projeto de lei, né? E eu gostaria de perguntar para o TUBS, então, TUBS, dentro da tua minuta, o que pode ser usado, para que pode ser usado o dinheiro? Zapa, por favor, no decreto, artigo 5º. Se quiser comentar isso aí, seria interessante, né? Sexto, quinto. Não, fala das porcentagens. O que eu falei? O Dino só a percentual para as entidades ou quem pode? Isso não entendi a pergunta do... o que pode? Isso aqui, só lembrando que isso aqui são só sugestões.
Isso aqui pode ser melhorado e justamente está sendo apresentado para que nós também possamos ouvi-los e que vocês apresentem suas sugestões. Isso aqui não é algo pronto. Então é no artigo... É um pontapé inicial isso aqui. Não fez nem gol ainda. Não. Por isso que tem os detalhes em vermelho ainda, porque está havendo discussão. Tá. Realização, então, realizar eventos recreativos de lazer, como tinha falado antes, realizar sediar torneios, festivais, campeonatos municipais, regionais, estaduais, nacionais ou internacionais. Participar em competições representando o município, preferencialmente por meio de representatividade da modalidade, categoria e naipe. Organizar com o dar cursos de capacitação, seminários, fóruns, né? Adquirir materiais esportivos, lazer, manutenção das suas atividades, despesas com palestrantes, tanto na questão de fórum, profissionais, estagiários de educação física, que eu falei antes, acima da quinta fase, dentro dos outros profissionais necessários de educação do projeto, locação de espaços, equipamentos necessários para a execução, despesas com anuidade, filiação, registro de atletas em ligas, federações, despesas com taxas de competições, despesas de alimentação, transporte, alimentação e participação em campeonatos. Então, essa é uma ideia do que se pode fazer com o dinheiro do fundo. E deixar bem claro, gente, que o fundo vem para auxiliar as entidades, não para custear totalmente as entidades. Tem que deixar claro ainda que tem que correr atrás ainda dos seus patrocinadores, né? Somente para quem tem projetos mais ousados. Não sei se respondeu... Eu acho que está... Me permite, Tunis, nessa situação aqui, a gente também está esperando sugestões, tá, gente? Então, se tiver mais alguma sugestão para que a gente possa incrementar aqui. Temos... seu nome, por favor. Boa noite, eu sou o Renato, sou representante da Canoagem, sou presidente da nossa instituição. Frente ao esse projeto, nessa intenção que nós temos, talvez seja a intenção de todas as entidades que estejam aqui presentes, é assim, nós temos vários projetos, nós temos eventos que a gente tem durante o ano. A minha dúvida seria o seguinte, vai ter um prazo previsto nesse regimento, nessa lei que vai ser criada, para que a gente possa encaminhar em janeiro as nossas intenções, as nossas ideias que a gente tem de evento para fazer, até quando a gente vai ter uma resposta, que hoje então eu tive uma situação com a subvenção que a gente tentou encaminhar, a gente tentou marcou, quando eu consegui marcar, perdemos o prazo do dinheiro, o dinheiro já havia sido repassado e eu fiquei à mercê disso aí, entende? Eu contava com esse dinheiro e não tive como contemplar esse dinheiro, por quê? Porque tinha comentado-se daquela situação de que a prefeitura em si está de dificuldades financeiras e tal, a gente respeitou os prazos devidos, mas quando eu cheguei a pedir foi feito o repasse. Vai ser previsto isso no regimento? Vocês vão encaminhar em janeiro, 45 dias terá uma resposta, vocês vão poder contar com esse dinheiro lá em dezembro, que nem meu evento, que é em dezembro, um evento em maio. Então, eu vou poder contar com esses prazos? Muito boa a sua colocação. Na verdade, nós temos que esquecer o para trás para não ter problemas como esse que aconteceram. Acho que aprender com essas situações que aconteceram. O que se propõe com o fundo é que, uma vez aprovado esse ano, a regulamentação do fundo, o fundo já está aprovado, ele pode funcionar no ano fiscal seguinte. Então, uma vez aprovado, regulamentado e definido o orçamento que será aplicado em 2016, isso funciona. Nós temos uma situação que eu poderia colocar para vocês, que existe uma dúvida, uma ordem de ordem legal, que é quanto à aplicação ou não de editais de fundos nos anos que tem eleição. Principalmente nesse caso específico do esporte, que ainda não está sendo aplicado, apesar que a lei já existe desde 2007. A vereadora Natália até me apresentou aqui agora um parecer do IBAN, onde deixa aberta essa possibilidade. Então, até no ano que vem, possivelmente, caso esse parecer seja seguido, nós poderemos estar fazendo. Desde que nós aprovada a lei em 2010, nós vamos regulamentar até o final do ano. No orçamento que está sendo aprovado ainda este ano, vai se estabelecer um valor, R$1.000, 1 milhão, 2 milhões, um valor X. No ano que vem, provavelmente no mês de janeiro ou fevereiro, a ideia é estar lançando um edital
Esse edital será publicizado, os jornais, rádio, TV, internet vão estar divulgando com os períodos de apresentação dos projetos e posterior encaminhamento dos projetos aprovados. Então, esse seria o planejamento para o ano que vem, resguardando a questão de ano eleitoral. Então, eu não quero fazer aqui uma afirmação em relação a 2016, porque existe uma certa dúvida nesse sentido. Mas, para 2017, aí sim, efetivamente, poderá ser aplicado dessa forma. Mas se esse parecer aqui realmente tiver um entendimento por parte também do Poder Executivo Municipal, o próprio TRE e tudo mais, é possível ano que vem, desde que, nós volto a frisar, aprovamos o regulamento esse ano, a Câmara aprova essa lei, o prefeito e a Câmara também definem um orçamento para o ano que vem, terá R$1 milhão para ser investido no desporto de Jaraguá do Sul, dividido por categorias, por ações específicas, e na sequência se abre esse edital. No caso da cultura, tem uma situação de 2 editais por ano, o esporte também poderá seguir a mesma coisa, é uma questão que tem que ser apresentada e sugerida por todos, vamos ver qual é a melhor aplicação, e a partir dali isso acontece. Para não acontecer esse tipo de coisa, programar, contar até com uma possível participação do recurso público ali e na prática acabar não acontecendo. Mas é esse encaminhamento. Obrigado. Só aproveitando aqui, põe o artigo 10, por favor. Só um detalhe, só para responder a pergunta dele na questão dos prazos, né? Como o presidente Eugênio já falou, tendo lá o dinheiro, digamos assim, está claro na lei aqui também, está claro na lei, está na lei também como sugestão, que a comissão de acompanhamento dos projetos e mais o Conselho Municipal, eles terão 30 dias após o protocolo feito, tá, para se reunir quanto dias necessário para dar a definição, aqui está 30 dias para dar o retorno às entidades que fizeram o protocolo. Então, já está contemplado os prazos, né, isso na questão do rendimento interno. Certo? Só para te dar o retorno. Mais perguntas? Nosso amigo Justino, ex-vereador. Boa noite a todos, boa noite, presidente, parabéns pela sua iniciativa. Ajudei a aprovar a lei em 2010 aqui nessa casa. É verdade. E tenho 2 sugestões para Vossa Excelência, também para o Conselho. Uma delas é que possamos já negociar com o prefeito e com o próprio Jean, que parte dos recursos destinados aos projetos venha das áreas publicitárias da Prefeitura Municipal. Se gasta bastante em publicidade, por que não tirar algum percentual para as entidades esportivas aí da comunidade? Eu represento o Atlético e também a Associação de Moradores. E a outra sugestão é que possamos contemplar desde do time menor até o maior dentro de um limite. Ou seja, temos lá o Botafogo que digamos que é profissional, digamos o Juventus que é profissional, e também os amadores nos nossos bairros, porque realmente fazer feijoada, fazer rifa, isso também se torna bastante cansativo. Então fica aí a minha sugestão, verba publicitária e também atender aí todos os rendimentos. Seria isso. Obrigado. Mais? Alô, boa noite a todos. Meu nome é Elton Gladson Berti, sou presidente da Associação Jaraguense Taekwondo. Gostaria de parabenizar a iniciativa da nossa Natália, Jean, Cláudio Tubes também. E a minha pergunta é a seguinte, eu na verdade, uma sugestão a respeito do profissional que tem que estar na 5ª fase poder participar desse processo, mas a minha pergunta é a seguinte, será que não teria como acrescentar o profissional credenciado com CREF, provisionado nesse sistema também? Porque eu vejo que ele, se ele é profissional com CREF, quer dizer que ele está habilitado na sua área de trabalhar, né? Certo. Eu acredito que isso aí seria uma sugestão que abriria muitas portas, muitos profissionais, nós temos em Jaraguá do Sul com CREF, mas não é formado em educação física, mas são credenciados dentro da sua área para trabalhar, né? Com certeza é muito pertinente, Elton, e já está sendo anotado, porque é até uma questão legal, né? Vocês têm o CREF, têm direito também de acessar os recursos. Muito obrigado, hein? Mais? Marcelindo. Que coisa.
Vem aqui falar no microfone, aqui, ó. Boa noite a todos. Marcelindo, usa a tribuna aqui, por favor. Marcelindo, faça favor de usar aquele lado. Agora está funcionando. Boa noite, presidente, aos demais colegas aqui. Realmente é uma iniciativa que vem numa boa hora. As entidades estão cansadas de passar o chapeuzinho, né? A senhora sabe disso. Quando batemos na casa, batemos na porta lá do presidente da fundação. Por favor, use o microfone aqui ao lado do vereador Pedro, por gentileza. Isso. Oi? Pois é, quantas vezes as entidades batem nas suas portas buscando recursos? Nós temos 3 sugestões. Sou vice-presidente da Associação de Moradores do Rio Molha, sou coordenador também da Escolinha de Futebol. Uma das sugestões é que nós pudéssemos incluir também as associações de moradores nesse processo, Tubes, para que nós possamos fomentar o esporte dentro das suas comunidades, tá? Que realmente elas não fiquem de fora. A outra sugestão que nós temos era para que os recursos realmente sejam bem definidos, o que vai ser usado para esporte de alto rendimento e o que vai ser usado para esporte amador. Eu acho que o objetivo principal aqui, presidente, tem que ser o esporte amador. O esporte de alto rendimento, automaticamente, ele tem apoio da iniciativa privada. E o amador, nós temos que fazer feijoada, né, colega? Senão a coisa não sai. E a outra sugestão é que esse processo ele não seja muito burocrático, que ele seja fácil acesso às entidades, que ela realmente consiga acessar os recursos sem muita burocracia. Essa é a sugestão da Associação de Moradores do bairro Rio Molha. Com relação à burocracia, eu acredito que a tramitação legal deve ser cumprida seguindo a legislação federal, né? Não tem como fugir muito, Marcelino, mas o que é bom, que facilita, que uma vez juntada toda a documentação e conseguindo CRED, a primeira vez talvez se torne um pouco mais difícil, mas para quem já recebe subvenção, não muda muito. Quem já fez projeto para receber subvenção, quem fez projeto para convênio, com relação à documentação não muda muito. Uma vez conseguida toda a documentação e conquistado o CRED, no segundo projeto você só vai atualizar as negativas. Então, tem algumas questões que são de legislação federal que não tem como fugir, mas o que é bom é que o CRED também, uma vez que você já apresentou toda a documentação uma vez, depois você só alimenta, né, atualizando. Mais? Só para esclarecimento também, na questão das parcelas, né, que não atender mais o rendimento, menos o educacional, a ideia é dividir 30% no valor para destinado ao esporte de lazer, no caso, acho que daí atenderia as associações de moradores, digamos assim, 30% destinado a eventos esportivos locais, com caráter competitivo, integração, participação municipal, regional, estadual, nacional, então 30%. 30% destinado ao esporte de rendimento, né? Para treinamento e participação das atletas de equipes, aí que está, aqui na lei está para equipes não profissionais, então só respondendo ao atendimento ao esporte amador, né? E 10% destinado à compra de equipamentos e materiais esportivos, para construção e conservação de bens móveis. Então, é essa divisão que foi como sugestão, né, que nós colocamos lá, 30, 30, 30, 10. Então, aí vai depender, lógico, do valor que nós tivermos no fundo, né, para fazer a distribuição. Se me permite também, Tubis, com relação à associação de moradores, APPs e todas as situações, desde que seja entidade constituída e no seu estatuto esteja que atividades do âmbito esportivo, elas podem ser cadastradas no conselho e automaticamente elas são habilitadas também a receber os recursos. Boa noite a todos.
Meu nome é Francisco Pacheco, sou professor de Educação Física. Atualmente trabalho na rede municipal e desenvolvo um trabalho com paradesporto na Arcepom, né, em parceria com a Arcepom, né, dentro das minhas possibilidades. Tá? Essa área hoje no município é uma área bem crítica, né? Lamentavelmente assim, está difícil assim de conseguir desenvolver alguma coisa. Tá? Então a minha pergunta é justamente o que está reservado para o paradesporto. Né? Até porque hoje eu tenho aqui alguns paratletas, né, que fazem parte da Associação Acessibilidade de Araguá, né, uma associação recém-criada, onde uma das bandeiras, né, é o acesso ao esporte, né, ao lazer. Né? Então, a minha pergunta é essa, né, o que está reservado para o paradesporto de Jaraguá do Sul? Na verdade, assim, nós não tentamos não separar o que é desporto e paradesporto, né? Ele entra no contexto global. Então, você encaminhando hoje um projeto, vamos dizer assim, para o fundo, onde vai contemplar a situação de eventos esportivos, ou de voltar à participação, ou de esporte de rendimento, seja ele desportivo ou paradesportivo, ele vai ser contemplado dentro desses âmbitos também. Só aproveitando, complementando aqui o falo do Luiz, a audiência pública de hoje, ela tem essa condição de justamente apresentar propostas. Então, o que foi apresentado rapidamente ali pelo professor Cláudio é uma minuta do que a comissão do Fundo do Conselho Municipal de Desportos trabalhou até agora. Está sendo apresentado hoje com uma primeira discussão. A vereadora Natália tem alguns encaminhamentos para fazer em relação a essas contribuições que serão feitas hoje e também num período que poderá ser estipulado, para estar também se definindo quais percentuais para que atividade. Então, hoje, aqui foram apresentadas algumas sugestões. Entendo, eu citei aqui, o que hoje a Constituição prevê, na verdade, são escolar, rendimento e participação. Mas depois disso, muita coisa mudou. O paradesporto lá atrás não existia. Hoje o Brasil é uma referência mundial no paradesporto. E nós estamos aqui engatinhando ainda. Tá? Na questão do desporto participação, nós temos que identificar o que é isso, para realmente conseguir aplicar da melhor maneira possível. O desporto comunitário, o vereador Pedro, o vereador Eugênio já colocaram muito bem, nós temos hoje as comunidades mais distantes do centro, têm muito mais dificuldade do que as centrais para algumas atividades. Em contrapartida, o centro já não consegue mais fazer um campo de futebol, um bairro como Estrada Nova até hoje não tem um campo de futebol porque não tem um terreno que tenha condições de fazer isso. Então, tem uma série de situações que foram mudando aos poucos, especificamente na questão do paradesporto, Chico, você faz esse grande trabalho, eu conheço, é uma coisa nova e que precisa realmente ser integrada à sociedade. Se como desporto, se como paradesporto, essa comissão, esse grupo que está aqui, tem que dar sugestões para a gente trabalhar da melhor forma possível. Então, quer dizer então que não há nada definido, então, está por definir, então. Questão de percentuais, ainda pode haver mudanças. Então, chegar a um denominador, tanto por cento para desporto, tanto por cento para determinada área. Isso, então. Esse é o grande desafio. Pode ser, como eu falei, 30, 30, 30 e 10, pode ser 20, 20, 20, 10, sei lá, a questão de se... Não, é que houve uma separação por áreas de ações, sim, né? Mas, no meu caso, eu estou pedindo especificamente ao paradesporto se vai ser destinado um percentual para o paradesporto. Esta audiência, professor, visa encaminhamentos. O senhor está fazendo um encaminhamento muito importante, solicitando que haja uma reserva percentual para o paradesporto. Então, hoje não existe esse percentual. Não, até porque primeiro precisa se definir com o prefeito quais são os valores que vão ser aportados ao fundo e após isso fazer, né, a comissão que vai ser formada aqui no final da audiência, que vai trabalhar juntamente com toda a equipe a discussão com relação a percentuais, mas que com certeza o seu encaminhamento
é muito pertinente e está sendo já observado. Obrigada, professor. Perfeito, obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Jonathan Mandalho, eu presido atualmente a Associação Triatlética de Jaraguá do Sul. E tem um questionamento aqui que eu gostaria de direcionar ao Jean, que é sobre a questão, todos hoje sabemos que nós vivemos uma condição política e econômica crítica em nosso país, né? Nós que acompanhamos os noticiários sabemos que a arrecadação tributária dos governos estaduais, municipais e federais reduziram-se drasticamente nos últimos meses. Tanto que as verbas destinadas ao esporte, para quem aqui é dirigente esportivo de entidades, sabe que houve um corte significativo nos repasses às entidades. Eu gostaria de saber se, eu gostaria de destinar esse questionamento ao Jean, se ele acha que isso pode implicar um pouco no valor que vai ser discutido com o prefeito em tempo, e emendar também uma segunda pergunta ao Tubes, se esse montante do fundo, ele vai restringir o acesso ao apoio que nós temos lá dos subsídios que as entidades também, as modalidades têm junto à fundação. Quero saber se vai haver uma fusão disso, se as entidades continuarão com apoio financeiro para os eventos, para as competições, e se o fundo, ou se as entidades vão ter que direcionar isso tudo ao fundo. Não sei se eu fui bem claro. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Jonathan. Na verdade, a primeira ação é em relação à questão orçamentária financeira. Na verdade, os cortes que estamos vendo a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal, em relação ao orçamento programado para 2015. Infelizmente, nós foi aprovado no passado um orçamento para 2015, com um crescimento da receita em torno de 15%, vamos arredondar, e nós estamos hoje, no máximo, repetindo o orçamento do ano passado, o financeiro do ano passado. Então, com isso, automaticamente, o que se tinha de quase 15% a 20% de ações para acontecer, estão sendo subtraídos nesse momento, em função dessa queda de arrecadação. Então, neste ano, não só o esporte, a cultura, obras, a saúde, a educação, todos os setores estão tendo essa redução, somente no segundo semestre, para tentar fechar o ano e, nesse caso mais específico, fechar os 4 anos de mandato que o prefeito precisa para cumprir com a lei de responsabilidade fiscal. Então, sem dúvida nenhuma, todos os orçamentos tiveram, do orçado e do realizado, vão ter uma diferença bastante significativa. No início do ano, nós já nos precavemos um pouco, chamamos já as modalidades que nós temos hoje, cortamos em torno de 10%, 11%, e ainda assim tivemos que fazer um corte nesse segundo semestre, não mais apenas pela questão orçamentária, mas também pela questão financeira, porque além do orçamento não estar sendo atingido, o próprio financeiro não está vindo para a administração municipal, nem da parte do Estado, nem do Federal, está normalmente vindo a menor, então isso está dificultando bastante. E em relação à segunda pergunta, eu até posso responder até pelo TUS, porque era a nossa subordinação também. Nós temos hoje o recurso que a Fundação terá, aprovado por esta Casa de Leis no final desse ano. Esse é o recurso que nós teremos para cumprir com as nossas ações. As nossas ações hoje dizem respeito a algumas atividades na área do lazer, na área de eventos, na área de novas áreas e manutenção das áreas. No desporto rendimento, nós temos lá um bolo desse tamanho que tem sido dividido pelo número X ou Y de modalidades. Então é ali onde aumenta ou diminui o tamanho do apoio a cada modalidade. E o fundo vem justamente para fazer a complementação para outras ações que as modalidades queiram desenvolver, modalidades ou entidades ou atletas. Então eu vou dar um exemplo bem pontual. Tênis de mesa tem esse ano, vou chutar um número fictício, R$10 mil para o ano. Só que esses R$10 mil é previsão participar do estadual, infantil, juvenil e adulto, beleza. Nesse meio tempo foram convocados 5 atletas para a seleção catarinense. Tinha orçamento para isso? Não. Então é um recurso que temos que buscar de outras formas, patrocínio, fundo e assim por diante. Então, são as ações que a Fundação tem hoje previstas, ela tem lá um valor que será aprovado, foi encaminhado o projeto para a Câmara, a Câmara estará analisando nos próximos dias esse projeto, que será aprovado um valor X, que eu não saberia dizer agora o valor exato, tenho lá, mas não sei dizer, e com esse valor nós faremos as ações da Fundação Municipal dos Esportes. Por sua vez,
O fundo ele vem para complementar outras ações, agraciar outras entidades, outros atletas que não estão hoje sendo contemplados com o orçamento da Fundação. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente, vereadora Natália, Jean, presidente da Fundação. Meu nome é Márcio, eu sou diretor jurídico do Esporte Clube de Jaraguá. O vereador Pedro Ivo, Eugênio Jurazek, nosso colega que eu acabei esquecendo o nome aí. Na verdade, a gente não tem nenhuma pergunta, apenas a gente quer agradecer aí pelo convite de estar aqui e também dar os parabéns pela iniciativa, né? Grandes iniciativas são tomadas por essa casa, a gente sabe, até porque, como é de conhecimento de vossas excelências, o Esporte Clube Jaraguá tem um projeto com crianças, são quase 300 crianças hoje, diretamente dentro do Esporte Clube Jaraguá e também do Botafogo. Sempre que foi recorrido a esta casa e também a Fundação Municipal de Esporte, sempre fomos atendidos. E com certeza esse fundo vem só para somar, para ajudar ainda mais o Esporte Clube Jaraguá a fazer esse trabalho social com as crianças. E também, levando-se em consideração que o Esporte Clube Jaraguá representa o Estado, né? Representa a cidade dentro do Estado, participando do campeonato da Série C do Campeonato Catarinense. E sempre estarão abertas as portas do clube, da entidade, como vocês não sabem, né? A gente sempre esteve à disposição. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e muito obrigado. Mais? Boa noite a todos. Boa noite a Natália. Parabenizar pela atitude ao Jean, a todos, o professor Dalprá, os vereadores. A minha colocação é muito simples. Hoje a gente está pensando muito em rendimento, né? Que nem aqui tem o pessoal do Amador que ainda não se posicionou. Tem pessoas que conhecem mais do que eu, até que ainda a gente está esperando alguma palavra. E eu sei que não vai ser encaminhado nada aqui hoje, vai ser encaminhado, mas são discutidos com um pouco mais de calma sobre o que vai se fazer ou deixar de fazer. Hoje a gente trabalha muito no esporte amador, a gente vê que tem entidades que já estão bem adiantadas. Então eu peço que se tenha um cuidado muito grande do Conselho e não retirar algum benefício ou alguma ajuda a entidades que não vão ter condições de se cadastrar, está lá escrito com o CNPJ, porque tem muito, o Varziano é um exemplo hoje, que ele tem 40 equipes em médias, e a maioria delas ali, elas são a recreação, o lazer. Nós não temos a Secretaria do Lazer, nós temos a Secretaria de Esportes. Então eu acho que tem que se ter uma ferramenta que possa ajudar um pouquinho essas entidades aí, que não tem campo, que formam, que movimentam muito em bairros aí, mas que não querem ou não conseguem, ou até não tem como se credenciar para receber orçamentos. Então que se pense numa forma de que 10 mil para uma equipe é pouco, 2 mil para uma equipe é muito suficiente. E uma premiação, alguma coisa do tipo, gente, que se possa se colocar, a gente até já levou isso em algumas conversas na Fundação, para que se premie um pouquinho, que 2 mil às vezes para uma equipe, numa premiação com bom comportamento, que está relativamente já 5 anos atuando aí, sem nenhum problema, acho que dá para se fazer isso. E a questão do paradesporto, eu ainda estou engateando, mas aqui tem pessoas que já estão há muito mais tempo, se fala muito no paradesporto, mas na recreação também, porque muitos não têm como fazer uma atividade física como paradesportiva, mas uma recreação nesse ponto, acho que tem que se pensar nessas coisas menores, não só pensar no esporte como efetivo, como participando ou atuando. Eu acho que nesse sentido aí que não se fique fora. A recreação, o lazer, acho que tem que ser encaixado e tem que ser discutido, porque senão a gente vai sentar a portas fechadas, vai se decidir, vai se fatiar, e a recreação, o lazer, ele vai ficar de fora. Então que se tenha cuidado e que se possa participar, as pessoas um pouquinho mais dessa discussão, para poder não ser esquecidos. É o mesmo caminho que eu deixo, que a gente pense na recreação e no lazer, e não só no esporte e passar da régua. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Eu queria até aproveitar esse gancho, a colocação de Siri, aqui a questão, que se fala muito na questão do esporte, mas hoje o esporte está muito ampliado.
Quando se fala na questão amador e profissional, o pessoal confunde um pouco as coisas. Porque o futsal é profissional. Na verdade, nós temos no Brasil em torno de 4 a 5 modalidades que são consideradas profissionais. Boxe, golfe, futebol profissional. Vou dar um exemplo. O Botafogo tem 2 situações. Ele tem um futebol profissional, que é o que disputa a Série C, e tem um trabalho de amador. Como se compõe essa situação? Então, a questão do lazer e da participação, tudo isso é muito complexo. O apoio aos clubes amadores, o futebol amador, do desporto municipal, do desporto de eventos municipais. Então, isso é bastante complexo. A questão do rendimento, vamos falar do rendimento da criança de 9 anos, que inicia na natação, até ela chegar no seu ápice com, sei lá, nossa faixa etária aqui, 18, 19 anos, mas podemos um pouquinho mais. Então, tudo isso é muito complexo. O que é rendimento? Trabalhar com a criança lá de uma maneira lúdica, para chegar lá na frente, para ter um atleta de rendimento, isso é participação, é rendimento, é evento, o que é. Então, o importante é isso. Essa audiência está aqui para isso, para acolher essas sugestões, para apresentar os anseios da comunidade, para a gente estar compondo cada vez mais a situação. Eu vejo sempre aqui o grupo da canoagem, que além da questão esportiva, faz a questão ecológica, a questão do meio ambiente, a questão da preservação, a questão da limpeza, do lixo. Então, nós temos uma série, a questão do turismo. Tá? Então, nós temos uma série de situações novas que hoje nós temos aqui, diferente da época lá que o Rogério era mirim do futebol, lá no Botafogo, lá em cima, onde tinha lá, como falei antes, para jogar tinha o quê? Futebol para os rapazes, vôlei para as meninas, e mais uma outra corrida, um pouco jogar xadrez. Hoje não, hoje a coisa está muito ampliada. Então, é um momento diferente e isso nós temos também, o Brasil está se adaptando nesse sentido. Só complementando ainda ao Jean, seria a ideia do sistema desportivo do município e do Conselho é ajudar as entidades a se regulamentarem, para que não façam o registro só atrás de fundo, atrás de subvenções. Então a ideia lá é que nós tenhamos todos recreativas, o que for que mexe com o desporto e lazer, que faça o seu registro. O registro vai ter auxílio para amparo, no caso. E a questão, concordo contigo, não é o ano que vem sendo regulamentado, não é que vai correr todo mundo atrás agora de documentação para já ganhar. Concordo que hoje tem associações, ou tem as organizadas e tem as desorganizadas. Você sabe disso. A mesma assim é clubes. Quando precisa, pintou uma graninha na Câmara, digamos assim, presidente, corre atrás de documentação, contador e estatuto, e troca presidente, põe outro que já faleceu, 3 que já estão, faz 5 anos estão ainda assinando tesouraria. Então a ideia do Conselho é ajudar a auxiliar as associações e a regulamentação das entidades que trabalham com lazer e esporte. Só para te responder a questão da regulamentação, né, dos registros. Só para, licença um pouquinho, só para complementar também, que a questão das plenárias também, das reuniões plenárias do CMD, do Conselho, elas são abertas ao público. Tá? Então, assim, convido também a todos a participarem também das plenárias quando nós tivermos também, né? Elas estão expostas sempre no site do Conselho, que tem o cronograma anual já de reuniões, né, presidente? Então, assim, todos estão convidados a participar também das reuniões plenárias. Nós vamos ouvir mais um participante, tem 2 participantes. Nós vamos ainda ouvi-los e, na sequência, nós vamos iniciar os encaminhamentos desta audiência para partirmos para a parte final, que é o encerramento. Por gentileza. Meu nome é Daniel, eu participo do Clube de Canoagem Kentucky. Primeiramente, saudar a mesa, as autoridades, os vereadores, aos colegas do desporto aí presente. Bom, primeiro, eu entendi que vão ser encaminhados, como já é hoje, projetos. Nesses projetos, acredito que já deva atender a alguns requisitos, inclusive de orçamentos. Aí me surge a seguinte dúvida: quais vão ser os quesitos ou requisitos para um projeto ser aprovado ou excluído? Porque, bom, vai ser uma comissão que vai avaliar, essa comissão vai ter um poder discricionário ou ela vai ter que atender alguns requisitos? Segundo, parece a princípio simples, mas eu não sei, e eu acredito que talvez seja dúvida de mais alguns, como é que eu faço esse CRED. E uma terceira bom, o meu projeto foi aprovado, eu fiz lá o meu evento, a descida de Rio de Corupá, como a gente fez esse final de semana agora,
o meu projeto foi aprovado, eu recebi aí um valor, R$10.000. Como é que eu vou ser cobrado? Eu, enquanto instituição, enquanto associação, vou ser cobrado e vou ser fiscalizado, porque mesmo sabendo que todo mundo aqui tem uma boa intenção, a gente sabe que associações são feitas por pessoas. Como é que eu vou ser fiscalizado? Como é que vai ser feita essa prestação de conta? Para que esse dinheiro não seja, mais uma vez, como a gente vê acontecendo aí no Brasil, mal aplicado. O CRED... O CRED, na verdade, são os documentos necessários, aqueles que você junta para receber uma subvenção. Você juntou todos os documentos, encaminhou, é conferido lá na controladoria, a entidade recebe o recurso. Mas o que acontece é que muitas vezes apresenta-se um novo projeto, um novo convênio, tem que juntar tudo de novo. Como a intenção do Fundo de Cultura, do Fundo de Esporte, de Desporto é abrir talvez 2 editais por ano, você apresenta na primeira vez toda a documentação, recebe o CRED. Todos os documentos que são solicitados no edital, você vai apresentá-los, vai receber o CRED. Abriu em julho, você não precisa juntar tudo de novo. Você vai ter já o seu certificado, já vai estar credibilizado, porque você já comprovou toda a documentação. Da comissão de análise, existe uma regulamentação bastante rígida com relação aos avaliadores de projetos. Existem pessoas que se especializam só em bancas avaliadoras. Por uma questão legal, deve ser aberto o edital, e essas pessoas se credenciam no edital. Um edital licitatório, é aberto um processo licitatório. Não é da escolha do conselho quem vai avaliar os projetos, são pessoas especializadas. E aberto um processo licitatório, vem gente de todo o Brasil, porque essas pessoas são remuneradas para avaliar os projetos. Então, na verdade, todos os elementos se criam para que se dê transparência e notoriedade ao fundo. Se não acontece isso que você falou. Projetos importantes não são aprovados, outros porque tem a simpatia de algum avaliador é aprovado. Com relação à prestação de contas, ela segue o mesmo modelo da subvenção. A entidade que recebe o recurso deve apresentar no tempo hábil a sua prestação de contas, sob pena de, num próximo edital, você estar desqualificado de estar recebendo. Se for bem aplicado ou não o recurso, aí existe um conselho fiscal dentro do próprio sistema. Havendo denúncia, o conselho fiscal age e a própria controladoria do município também, porque o sistema da prefeitura com relação ao controle é o mesmo. Os projetos vão para a controladoria e, se for identificada alguma irregularidade, a controladoria notifica, sob pena da entidade devolver o recurso todo que recebeu. E tem acontecido bastante isso no fundo de cultura, inclusive. Então, o que nós queremos aqui precisar é que todas essas dúvidas, com certeza, estão sendo esclarecidas no primeiro momento, mas depois, com a regulamentação propriamente dita, o edital lançado, as sugestões que ainda vão ser colhidas, que vai ser um dos encaminhamentos, não vai fechar aqui nada. Nós ainda vamos abrir para o site da Câmara, o site da Fundação de Esportes, ainda vai ser aberto um tempo para a coleta de sugestões. Feito isto, a comissão que vai ser instalada aqui vai trabalhar até se chegar a um consenso com relação à formatação do anteprojeto de lei. Mas o que eu quero lhe garantir é que quando nós conseguirmos efetivamente aprovar o fundo, vai ser um grande benefício para as entidades esportivas, porque o recurso vai estar lá garantido e não vai depender de sobra de Câmara ou da vontade de prefeito A, B ou C. Daí vai independer de gestor, o fundo vai ter um recurso garantido anualmente. E vai ser muito bom para todos que desenvolvemos o esporte no município. Mais perguntas? Eu tinha. Samuel? Bom, boa noite, meu nome é Samuel, eu represento aqui o Clube de Atiradores de Araguá.
Gostaria de parabenizar os propositores aí da audiência, realmente é algo muito significativo para a gente que pratica esporte há bastante tempo. Dizer que fico feliz que o nosso Conselho Municipal de Desporto tenha chegado nessa maturidade. Eu que tive a oportunidade de ser conselheiro por 2 mandatos do Conselho, e a gente sabe que é muito trabalho. Lá no começo a gente teve várias demandas de regulamentações, de várias ações, atendimentos que a gente teve que fazer no sentido de que todo esse sistema estivesse em funcionamento. Então aqui é mais um passo. Parabéns a todos aí. Eu tenho 3 colocações, perguntas, sugestões, vamos vendo como é que funciona. Uma delas, o fundo vai contemplar obras, né, e de que forma isso poderia ser feito. Foi comentado antes da questão da cultura, né, obras, patrimônio, né, histórico e tudo mais. Então, para o esporte também vai ser contemplado isso? Essa é a minha pergunta. Questão de alguma benfeitoria, obra nesse sentido. Outra, no caso de a gente tem ali as porcentagens, né, que é para o rendimento, para o lazer e tudo mais. Como vai, aí vai ter a comissão de avaliação que vai decidir se está apto ou não apto a receber, por pessoas até credenciadas específicas para isso e tudo mais. Porém, isso tem um limite, certo? Se o total do fundo é X e 30%, vai ter um limite naquela categoria. Quando houver mais entidades credenciadas, aptas e com projetos idôneos e tudo mais, de que forma vai haver a classificação para poder ser contemplado ou não, mesmo estando apto a isso, né? Então essa é uma dúvida nossa no caso do clube, inclusive. E outra coisa eu não sei se ficou claro ali, o Tubis comentou no início da questão de atleta, pessoa física, né? Não vi ali exatamente como que está, se está ou não, mas faço a sugestão de que seja feito como o fundo estadual, onde contempla projetos de atletas individuais. Por quê? Não necessariamente o atleta, às vezes, ele consegue ser, ou o clube que ele está vinculado, interage com ele do jeito que ele possa participar eu estou falando aqui de eventos estaduais, nacionais, até internacionais. O caso que não vai acontecer com o CRED, certo? Uma pessoa física não vai ser cadastrada no CRED, então ao invés do clube apresentar um projeto para aquele determinado atleta, que seja permitido que o atleta como pessoa física apresente o seu projeto, respeite todos os trâmites documentais, e que também seja, de repente, feito como é o fundo estadual, que tem os limites, né? Um projeto até X valor para atletas estaduais, até X valor atletas nacionais e assim por diante. Que esse fundo também possa contemplar atletas de modalidades individuais que não estejam vinculados necessariamente a um clube ou uma entidade com CRED. Que ele possa apresentar um projeto como pessoa física, assim como é feito no âmbito estadual. Muito obrigado e parabéns. Vou aproveitar até para contribuir um pouco nos questionamentos do Samuel, muito bem colocado também. Essa questão de obras, de construções, é uma sugestão que já está apresentada na proposta e que pode ser complementada por todos aqui, acho que é válido também. As outras ações também são importantes, o problema maior é o seguinte, o cobertor vai ser curto, isso é fato. Tá? Não dá para nós pensarmos que do dia para a noite nós teremos agora, para ser uma ideia, o orçamento da Fundação, na prática, para todas as ações, tirando o folha de pagamento, nós chegamos próximo a 2 milhões ano, para fazer todos os eventos, modalidades, áreas de lazer, todas as atividades. Claro que nós buscamos outros recursos, junto à Câmara, junto ao Governo do Estado, junto ao Governo Federal, para poder fazer um pouco mais do que estava previsto. Mas o fundo não será diferente, o cobertor vai ser curto, o que nós conseguimos vai ter que ser distribuído entre todos que vão estar habilitados. Vai acontecer situações que eu sei e acompanho na cultura, vou dar um exemplo, para livros, se inscrevem lá 50 projetos de livros e tem 10 mil reais, consegue contemplar 30 livros. No peças teatrais, se inscrevem lá 10 peças teatrais e talvez até se consiga contemplar as 10 peças teatrais. Acontece no patrimônio histórico, se não me engano, é um que normalmente não contempla, não consegue dar o número total. Tem 1 milhão, vou colocar 100 mil para restaurações, e se inscrevem ali projetos no total de 80 mil. Eu não sei o que é feito com se pode ser remanejado para outra rubrica ou não, isso teria que ver
no encaminhamento. Então, isso são situações que vão acontecer e é isso que a gente está aqui novamente colocando em discussão com vocês, as sugestões, os percentuais, para a gente poder estar trabalhando. Tá? Então, eu acredito que seria nesse sentido. E essa questão do atleta individual, pessoa física, pessoa jurídica, tem que ser contemplado. Tem vários modelos hoje que podem, acho que, ser aproveitados do Estado, federal, de outros municípios, que são muito importantes. Acho que o vereador Pedro gostaria de fazer uma colocação, né, vereador? Obrigado. Posso fazer já? Só para 30 segundos, queria, só para clarear um pouco mais, a receita para o fundo vem de repasses da prefeitura ou conforme o projeto pode ter por captação de recursos? Este fundo, vereador, no início até da minha fala eu expliquei sobre isso, de que o fundo de cultura e o fundo do esporte, nós ainda não temos uma regulamentação federal que os fundos possam captar, diferente do FIA e diferente do fundo do idoso, onde o Estatuto da Criança já prevê e o Estatuto do Idoso também prevê captação através de doações de empresas para dedução fiscal. Então, o Fundo do Idoso hoje tem quase R$1 milhão que foram doações de empresas e pessoas físicas, mas aí elas recebem o recibo e, quando da dedução do imposto de renda, apresentam o recibo e deduzem o seu imposto de renda. O FIA é a mesma coisa. Na Lei Rouanet também é assim. Quem quiser contribuir com projetos da Lei Rouanet, vai lá, contribui, recebe um recibo, na hora de fazer a prestação, na hora de fazer o imposto de renda, anexa o recibo e deduz o teu imposto de renda. O Fundo de Cultura e o Fundo do Esporte, nós ainda não temos um mecanismo legal para receber captações, para receber doações por dedução fiscal, infelizmente. Então, deverá ser aporte financeiro com recursos próprios. Me permite, presidente, no artigo 3 do sistema desportivo, se não me engano, ele tem lá, né, Tulis, que apresentou antes aqui, ali ele mostra as formas pela qual o município pode captar os recursos, né, para fundo, para fundação municipal, ou para, enfim, para toda a política desportiva municipal. Então, através dessa lei que a gente vai tentar se adequar, né? Nada impede que, de repente, uma empresa queira patrocinar o fundo mesmo sem incentivo fiscal, e possa fazer doação, né? Podemos... Fala, comendador. Não, fala no microfone. Mas é que nós não temos previsão. Bom, boa noite a todos. Eu queria também cumprimentar essa iniciativa. Foi na minha gestão como presidente do conselho que a gente levantou essa possibilidade de ter fundo, né? Eu vejo hoje já quase concretizado, então acho que isso a cidade de Jaraguá do Sul merece uma coisa assim, porque o esporte aqui é muito bem desenvolvido, né, em todos os setores, e eu acho que a gente já tinha que ter esse fundo para poder distribuir melhor essas verbas. A minha sugestão é o seguinte: eu vejo a preocupação de muita gente aí de como fazer e como captar esse dinheiro, como entrar na disputa por essa parcela de recurso, que o Conselho tivesse uma preocupação muito grande de quando ele premiar essas entidades, que não vão ser todas, né? Vai ter uma seleção, que essa seleção vai ser feita por um pessoal que não é nem ligado a nós aqui, né? Mas que tivesse a preocupação de estar constantemente avaliando, vendo se realmente o dinheiro que eles receberam está sendo aplicado naquilo que ele se propôs, porque eu vejo, às vezes, fazem um projeto, né? E depois esse projeto é prestado conta financeiramente, mas
Lá ele não fez o que tinha que fazer. Essa é uma das preocupações. Eu vi mais gente ali da canoagem preocupada com isso também. Eu acho que também tem que ser uma coisa assim. Já que vai ter um dinheiro público investido, que tem uma fiscalização muito bem feita em cima desses projetos. Essa é a minha sugestão. Bem lembrado, Benhor. Hoje eu sou membro do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Faço parte de uma comissão que faz a fiscalização, certo, principalmente nas áreas esportivas, que nós temos lá 2 projetos, que é da minha comissão, que a gente vai lá verificar no local mesmo, para ver se está sendo aplicado dinheiro, se está tendo criança lá, se não está. Exatamente. Né, e justamente também nas prestações de contas. Então isso provavelmente, também não, vai ter que acontecer também, junto com a questão do fundo. Tá bom. Se vai ser no Conselho Municipal de Esportes que vai ser delegado a fazer isso ou não, é questão de... O Conselho poderia fazer isso, né? Já que é uma entidade que está cuidando dessa parte, né? Que vai selecionar primeiro essa entidade vai ter condições de receber essa verba, então depois ela tem que fiscalizar para ver se ela está aplicando bem. Avaliação, é bem lembrado. Eu também, em cima da sua preocupação, na verdade, a partir do momento que se trabalha com editais, esses projetos ficam bem mais ampliados e uma visibilidade maior. E se torna público, de conhecimento público. Então, a fiscalização vai ser até daquele que está disputando esse mesmo recurso, na fiscalização, primeiro, do projeto que está acontecendo e, por sua vez, da aplicação. Então, isso aí vai reforçar bastante. Essa é a grande vantagem de colocar em edital, tornar público, ter uma certa disputa por esse resultado, e isso vai acontecer, passa na sequência pela Câmara, passa por comissão, passa por controladoria, olha, passa por tanta gente que não é fácil. Posso fazer uma pergunta? Esse recurso que vai ser destinado ao fundo não vai deixar da Fundação Municipal de Esportes continuar tendo os recursos que vinha tendo. Não vamos diminuir o recurso da Fundação para poder fazer o fundo. Isso tem que ser um acréscimo para nós lá, que eu sei que a dificuldade é muito grande. Né? Essa é a nossa grande luta, e por isso aqui a Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que vai ser nosso parceiro, o Moretti, já botou a mão na cabeça lá atrás, também está mais preocupado, falando principalmente das modalidades. A nossa luta, pessoal, é sempre pela ampliação do recurso para o esporte. A vereadora Natália, inclusive, na sessão de hoje, bateu bastante nessa tecla, que nós, quem trabalha com o esporte, com a cultura, nós trabalhamos com a prevenção, com a formação dos nossos jovens, com o lazer da nossa população, com o entretenimento, e isso previne doenças, previne uma série de outros problemas lá na frente. Então, eu tenho certeza que o prefeito Dito tem essa sensibilidade, a vereadora Natália, como os demais vereadores, vão estar acompanhando essa nossa briga, e quem sabe ainda esse ano nós consigamos mexer nessa questão orçamentária, passando por essa questão do parecer do IBAN para o ano que vem, vamos ver se pode ou não pode, mas eu tenho uma preocupação, só para finalizar, quanto aos prazos ainda, nós estamos em novembro, que hoje a semana tem mais uma sessão só, nós temos que finalizar esse trabalho todo em novembro, para no mais tardar em dezembro, a Câmara estar votando essa regulamentação, para que, caso o IBAN realmente nos dê uma garantia legal, nós possamos aplicar o ano que vem. Se não, nós vamos aprovar o ano que vem, e aí só pode ser aplicado em 2017. Então, peço aqui a contribuição de todos mais uma vez, e eu tenho certeza que a Câmara fará seu papel, e o prefeito também dará todo o apoio. Complementando, já também, esses recursos, tem que ficar bem claro, são investimentos, tá? E não dinheiro para ser gasto assim, são investimentos, principalmente nessa área, como tu falou, do esporte, que traz um benefício muito grande para o ser humano. Pois bem, vamos aos encaminhamentos. Um dos encaminhamentos que eu anotei aqui, nós vamos acoplar todas as sugestões que foram levantadas aqui, né, Tubes, na minuta. Nós vamos abrir no site da Câmara, nós vamos disponibilizar esse material que já está pré-elaborado para abrir, para buscar novas sugestões, inclusive dos senhores e senhoras, também na Fundação Municipal de Esportes, no site. Um outro encaminhamento, que daqui deverá sair uma comissão que vai tratar agora com o prefeito a questão orçamentária com relação aos percentuais que serão aplicados no fundo, e também a questão da legislação.
Esta é uma lei que deve vir do Executivo. A Câmara de Vereadores não tem legitimidade para apresentar a lei, porque ela versa sobre matéria financeira. E tudo que versa sobre matéria financeira tem que vir da Prefeitura para cá. Então, não sei se a mesa tem mais alguma sugestão de encaminhamento, senão nós podemos fechar aqui para fazermos a composição da comissão, abrindo primeiro para a plateia, para ver se tem interessados que queiram participar desta comissão. A comissão até 5 pessoas, porque acredito que mais do que isso, o trabalho acaba se complicando um pouquinho. E esta comissão tem a missão de, antes de fechar o assunto, voltar novamente com o plenário aqui para discutirmos. Alguém da plateia tem interesse em participar desta comissão? O Rogério Tomazelli. O Justino, o Chico, o Gerson, Renato, o Laércio, quem mais que eu não falei? O Siri, diz aí, Maurício, quem mais? As mulheres, né? Alguma candidata? Mulheres, diz aí para mim o seu nome, amigo. Como? Maicon Spezia. Para desporto, alguém teria... O Chico, né? Chico já se inscreveu. Muito bem. Barra baixo. Sobre isto, aqui da mesa, quem vai compor a comissão? O presidente da comissão, Luiz. É isto? 10 pessoas. Está bem assim? Esta comissão vai reunir-se e vai estipular um cronograma de trabalho para que até no dia 20 de novembro, no máximo dia 25, este projeto esteja aqui na Câmara. Eu quero me colocar à disposição da comissão, assim como eu tenho certeza que o nosso presidente da Fundação de Esportes também vai colocar-se, o presidente do Conselho, para que a gente possa, então, juntamente com o prefeito, fazermos aquilo que é o mais difícil, né, definir os percentuais, e depois, definido isto, a elaboração da legislação fica um pouco mais fácil. É isto? Jean? Vamos, 1 minuto para as considerações finais, para que a gente possa encerrar a audiência pública. Eu começo com o Luiz. Primeiramente, agradecer a todos pela presença, né? A presidente da Câmara, a vereadora Natália, pela iniciativa, e eu espero que seja o primeiro passo para que a gente possa dar outros mais, para que a gente possa melhorar cada vez mais o esporte de Jaraguá do Sul. Muito obrigado a todos. Isto. Tubis. Bem, agradecer ao convite, né, e a provocação ao Conselho Municipal de Desportos de Jaraguá do Sul, que finalize, né, esse andamento, parabenizar a iniciativa da vereadora Natália e desejar sorte aí, e estamos à disposição para essa comissão, né, o que for necessário, e a importância disso aí é mais um avanço nas políticas públicas, sou chato em falar isso, nas políticas públicas bem aplicadas ao desporto de Jaraguá do Sul. Obrigado. Jean, presidente da Fundação. Bom, eu gostaria de cumprimentar mais uma vez a todos vocês que fizeram presente aqui nessa audiência pública. Eu não vou nominar as pessoas porque eu vou esquecer alguns, mas tem aqui várias pessoas de diversos segmentos que vão fazer a diferença. Eu pude ver recentemente isso quando nós tivemos uma decisão do governo do Estado para cancelar 2 eventos estaduais, e houve ali sim uma mobilização de diversos segmentos e conseguimos reverter essa situação. Aqui é uma situação diferente, mas mostra mais uma vez a força que a população tem. Felizmente aqui a nossa Câmara de Vereadores está dando essa abertura, colocando para que todos possam estar discutindo. Quero aqui parabenizar o Dino, toda a equipe da Câmara que fez esse trabalho, a vereadora Natália que coordenou toda essa ação, os demais vereadores que estiveram presentes.
parabenizar aqui o trabalho que o Conselho está fazendo nesse momento, mas já vem fazendo desde lá o seu início, quando o Benhur iniciou como presidente, todos os membros que foram conselheiros fizeram um trabalho muito importante. Nós, enquanto Fundação Municipal de Esporte, nós somos meramente os executores do que o orçamento prevê, das ações que estão ali previstas. Na questão do fundo, nós vamos servir como um balizador, como até um orientador nesse sentido. Não teremos influência direta nessa questão, muito pelo contrário, nós estaremos ali para respaldar essa ação junto ao Executivo. E o importante é que aqui nós tivemos na noite de hoje vários segmentos, de desporto amador, de paradesporto, das equipes amadoras, associação de moradores, APPs, modalidades de rendimento, modalidades de desporto de aventura, enfim, várias atividades que nós ficamos contentes que Jaraguá do Sul possui toda essa gama de atividades, algumas delas com apoio público, outras com iniciativa apenas das pessoas que participam, outras iniciativa privada. Então aqui nós temos desde o atleta mais humilde hoje que participa, iniciou a modalidade, até hoje um atleta que disputa uma vaga na Olimpíada, como o Samuel, como uma equipe de futsal nossa que disputa a Liga Nacional muito bem, e outras atividades que nós temos. Parabéns a todos que estão aqui nessa noite de hoje. Tenho certeza que nos próximos dias nós podemos agilizar muito esse trabalho, até porque o tempo urge. Nós temos assim uma urgência grande para que seja aprovado esses encaminhamentos. E a Fundação Municipal de Esportes está à disposição, juntamente com o Conselho Municipal de Esportes. Eu tenho certeza que a Câmara Municipal e também o Prefeito Municipal estão abertos a esses encaminhamentos. Parabéns a todos e contem sempre com o nosso apoio. Obrigado. Muito bem. Então, também queremos agradecer a presença dos componentes da mesa, Luiz, o Tubes, o Jean, o Prefeito também que esteve conosco no início. Agradecer a presença de todos os senhores e senhoras que aqui representam uma boa parte do esporte de Jaraguá do Sul, tanto esporte comunitário quanto de rendimento e outras alas do esporte aqui do nosso município. Esta casa, ao promover esta audiência pública, firma o seu compromisso de discutir ações importantes com a população. São ações que nós promovemos aqui sistematicamente, posso dizer muito mais fortemente desde 2009, quando o Jean era nosso colega vereador, o vereador Justino também. Abrimos esta casa muitas vezes para a população, para debates das mais variadas iniciativas. Eu tenho certeza que esta noite é um marco para o esporte do nosso município, quando nós vemos muito próximo a aprovação de uma ação muito importante para o esporte, que é a regulamentação do Fundo Municipal do Desporto aqui no nosso município. Então, sendo assim, declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Boa noite, muito obrigada e que Deus sempre continue nos abençoando. Eu vou pedir que todos venham aqui à frente para que a gente possa fazer uma foto com todos que estão aqui. Uma foto histórica, vai para o museu daqui a 50 anos.